Já as bancadas do PL na Câmara e também no Senado Federal têm um discurso de consenso de que o partido é alvo de perseguição política e, além disso, também por conta das operações que miraram integrantes do antigo governo e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ala avalia que essas ações são atos preparatórios para a detenção do ex-chefe do Executivo. O portal Poder 360 publicou uma análise feita de que essa situação poderia culminar com a prisão do ex-presidente da República nos próximos meses. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Em Brasília, José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Vários assuntos para a gente tratar, mas especialmente essa projeção de alguns integrantes do PL na Câmara, no Senado, sobre essa possibilidade. Prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é preciso considerar em relação a essa análise que eles têm feito? Olha, na volta dos trabalhos, o ano só começa depois do carnaval, mas aqui vai um pouco mais, né? Só na semana que vem. Esse é um assunto a ser debatido, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is. Isto é muito importante. Olha, há uma pressão, tudo aconteceu muito ali próximo do feriado de carnaval, do momento em que o Congresso Nacional está esvaziado, a política está um pouco ausente, mas mesmo assim as reações vieram. Há ali uma junção de reclamações e pedido de formalização dos presidentes da Câmara e Senado sobre dois pontos importantes. O primeiro, ainda, é sobre a regulamentação da distância entre o Congresso, Poder Legislativo, e o Supremo, Poder Judiciário. A ideia é definir claramente até onde pode o Judiciário contra parlamentares. Busque apreensão em gabinetes parlamentares, prisão de parlamentares e assim por diante. Este é um assunto. O outro é exatamente este. É sobre a investigação da Polícia Federal sobre uma denúncia grave de que haveria um golpe sendo gestado no Brasil. Então, a ideia é definir claramente de que já houve no Congresso Nacional uma CPI que investigou, convidou, convocou, fez depoimentos e não chegou claramente a esse posicionamento. Então, os líderes querem exatamente definir sobre os limites desta investigação e sobre o que fazer para definir ali claramente qual é a postura de cada um. Esse assunto está no Supremo, que é um local de foro privilegiado, porque inclui parlamentares nessa história, né? Além, evidentemente, de uma candidatura de ex-presidente da República, mas o argumento, o único argumento jurídico é o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que é deputado federal e também é um dos investigados sobre essa história do golpe ou de uma armação de um golpe que está sendo avaliado pela Polícia Federal. Então, o PL se preocupa exatamente sobre esse lado ali de prender o presidente do partido. E já existem respostas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele, durante esse feriado, né, porque ele ainda não apareceu aqui, ele deu declarações de que essa investigação ou qualquer tipo de punição não pode se estender ao PL, a um partido político. E não é só isso, é o maior partido político da Câmara dos Deputados. E há uma certa resistência do Congresso sobre esse tipo de punição a partidos políticos. Há uma proteção mútua, que eu diria até um corporativismo político, de que político deve proteger político. E é aí que mora essa grande interrogação. Olha, Daniel, não há por onde eu passo que a pergunta não é essa. Vão mesmo prender o ex-presidente Jair Bolsonaro? E a resposta é sempre uma. Não, porque o Supremo definiu que só há prisão depois do transitado em julgado. E ainda há uma fase ali de inquérito. Não existe nem a denúncia. Então não tem por que prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas essa preocupação vem no sentido de que, olha, não há muito argumento para o que está acontecendo juridicamente no país. Exatamente. A gente vê também muitas manifestações nas redes sociais, muitas pessoas se perguntando: será que isso vai acontecer? Prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente continua o nosso giro de análises, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que é preciso trazer para a discussão
em cima dessa projeção que alguns parlamentares do PL têm feito sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente da República. Alguns têm falado em perseguição política quando analisam alguns detalhes das operações que foram realizadas pela Polícia Federal. Mota. Qualquer pessoa minimamente informada que acompanha o que está acontecendo chegaria a essa conclusão, Caniato. Boa noite para você, espero que você tenha tido um bom carnaval. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não foi denunciado por nenhum crime. Primeiro, isso tem que acontecer. O Ministério Público tem que preparar a denúncia e encaminhá-la ao Judiciário. Embora o ex-presidente Jair Bolsonaro não tenha mais foro privilegiado, pelo andar da carruagem, tudo indica que será a PGR que preparará a denúncia e encaminhará ao Supremo. Depois disso, os advogados de defesa precisam se manifestar. Testemunhas precisam ser ouvidas. Há uma série de procedimentos a serem cumpridos antes que uma sentença possa ser anunciada. Operadores do direito com os quais eu conversei me dizem que esses procedimentos todos dificilmente levarão menos do que 3 meses, mas poderiam se arrastar até por anos. Agora, dizer categoricamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser preso é uma grande bobagem, porque uma prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento. E isso não parece uma possibilidade remota, considerando-se que até militares da ativa estão sendo presos, o que, na minha opinião, é um absurdo. Pois é, especialmente se usarem o argumento de que a prisão teria o objetivo de evitar que aqueles acusados conversassem entre si. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo, que está ao vivo com a gente, diretamente dos Estados Unidos. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Vários parlamentares do PL já sinalizam para essa possibilidade de detenção do ex-presidente Jair Bolsonaro, justificam, falam em perseguição política. Agora, isso ganhou força depois daquela última operação policial, mas principalmente a divulgação daquele vídeo da tal reunião, né, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia, inclusive durante o carnaval e depois dele, todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, esse medo, esse receio, ele se justifica pelo clima que vivemos hoje no Brasil. Está muito claro que houve uma mudança, né, na temperatura do judiciário em relação a tudo e qualquer coisa que se refira ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma construção de um enredo em que o ex-presidente reuniu os seus ministros diante das câmeras numa reunião gravada para tratar de como eles poderiam interromper o processo democrático no Brasil. E agora essas imagens que foram registradas naquele momento daquela reunião vieram à tona e aí tudo justifica a teoria de que houve o Brasil, a democracia brasileira estava em risco iminente, que houve ali uma conspiração contra os pilares democráticos do Brasil. É possível que a gente tenha interpretações diferentes para tudo isso que se desenhou. Afinal de contas, eu pessoalmente tenho comigo algumas dúvidas em relação ao contexto em que se propõe ou tenta se fazer um golpe de Estado. Não me parece muito inteligente fazê-lo diante das câmeras, numa reunião ministerial, onde as pessoas precisam falar com microfones, né? Cada um se expressa com microfone em alto e bom som, tendo em vista o elevado número de pessoas então presentes, e isso tudo registrado, e aí depois ainda se busca ali uma tentativa de não aceitar o resultado das eleições depois que se sai do governo, né? Inclusive o ex-presidente foi para o exterior. Então, na minha cabeça, talvez eu seja um pouquinho mais exigente do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da história também, porque lendo casos
em diversos países onde o golpe de Estado efetivamente aconteceu, ou pelo menos foi tentado para valer, me parece que faltam elementos para dar substância ao que se poderia chamar de uma efetiva tentativa, uma articulação, uma conspiração contra o Brasil e contra a democracia brasileira. É preciso lembrar que o termo golpe no Brasil foi jogado na sarjeta quando o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que transcorreu conforme toda a legislação vigente dentro do Congresso Nacional, como prevê a lei, foi classificado pela esquerda como golpe. Aliás, ex-presidente que, apesar de sofrer o processo de impeachment, diante da lei, que deveria ter ficado inelegível, não ficou, porque houve ali um acordo ao final com a bênção do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o Brasil. É o Brasil das coisas esquisitas. É o Brasil das coisas que não parecem, mas são. São, mas não parecem. É tudo muito confuso e complicado no Brasil. Por isso que quando a gente olha para tudo que está acontecendo e pensa na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é óbvio que é uma possibilidade que está na mesa. Porque não tem nada a ver com lógica, não tem nada a ver com lei. Tem simplesmente a ver com o ambiente que se criou no Brasil. Esse é o ambiente que estamos vivendo. E tenho certeza que dentro deste ambiente veremos ainda muitas coisas estranhas acontecerem. Brasil, o país das coisas esquisitas. Beraldo, Cristiano. Girando ainda nesse assunto, você, Zé Maria, se isso acontecer, a prisão, a detenção do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual deve ser a postura do PL, enquanto instituição, uma sigla importante no país hoje em dia, seus parlamentares, o entorno de Jair Bolsonaro? Já tem uma estratégia sendo desenhada para além da defesa jurídica, uma estratégia de discurso, de retórica? Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhum plano B. As conversas aqui, eu sinto que as pessoas estão meio surpreendidas com o processo, né? É tudo muito rápido, isso antes do carnaval, mas esse chamamento para reuniões, para manifestações, isto já é um tipo de reação. E há alguns deputados pregando ali um tipo de reação política a esta possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo impedimento do PL. Veja bem, a reação política nem está formulada ainda, que é uma decretação séria e diferente. É o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que foi preso por outras circunstâncias e não esta investigação, mas ele está seriamente impedido de conversar com um dos principais integrantes, Jair Bolsonaro, e também com outros integrantes do PL que estão sendo investigados nesse processo. E ainda estão aqui elaborando planos de como fazer, nem através de advogados, os integrantes dessa investigação, os investigados, né? Eles podem trocar conversas. A sentença do ministro Alexandre de Moraes não permite que nem através de advogados informações sejam repassadas. E essas informações são genéricas, quer dizer, também não podem trocar experiências nem estratégias políticas, ou seja, é muito complicado. Aí se fala de um novo processo político, porque Valdemar precisa conversar com os integrantes do grupo do ex-presidente. Então seria Flávio Bolsonaro, né, que é um dos representantes do PL no Rio de Janeiro. Houve um acordo ali com Bolsonaro de deixar São Paulo por conta do Valdemar Costa Neto e o Rio. O grupo, a família do ex-presidente domina a pauta, domina as definições, né? Pode ser através do filho do ex-presidente, mas algo assim. Mas o que eu estou percebendo é que foi uma coisa tão abrupta e tão inesperada e tão forte que ainda não há dentro do PL e ainda não há nem mesmo entre os aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro qualquer tipo de reação. Essa, por exemplo, de reunião na Avenida Paulista foi a primeira reação que apareceu aí sobre esta possibilidade, sobre a investigação. Agora você, Mota, claro que a gente tem que aguardar
os desdobramentos dos muitos casos que envolvem a figura de Jair Bolsonaro, mas muito provavelmente o seu entorno, os parlamentares do PL, devem adotar um discurso único, que deve seguir muito essa linha da perseguição política. Isso também tende, em algum momento, a fortalecer esse movimento que popularizou-se como o bolsonarismo, né? É uma situação muito complicada, Caniato. É difícil avaliar até que ponto essas coisas fortalecem e o quanto elas prejudicam, né? Nós já discutimos isso aqui. Quanto mais o ex-presidente Jair Bolsonaro é perseguido, mais a popularidade dele parece crescer. É um fenômeno muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Mas eu acho, é só minha opinião, que tem muita gente fazendo uma avaliação errada. Às vezes por despreparo, às vezes por cegueira ideológica, às vezes por má intenção mesmo. Muita gente usa esse termo bolsonarismo como um guarda-chuva para cobrir coisas que são distintas. Eu digo isso por causa da minha experiência pessoal. Eu conheço pessoas que apoiam o político Jair Bolsonaro porque enxergam nele qualidades únicas e especiais. Esses apoiadores, eu acho justo que eles sejam chamados de bolsonaristas, eles não têm problema nenhum com isso. Mas há várias outras pessoas que apoiam Jair Bolsonaro pelas ideias que ele defende. Várias dessas ideias nunca foram defendidas por políticos. Essas pessoas estão com Jair Bolsonaro pelas ideias, são ideias que já existiam, que já eram discutidas no Brasil antes de Jair Bolsonaro se tornar presidente. Só que essas ideias nunca tiveram defensores firmes, homens políticos com coragem de dizer, olha, eu penso assim. Uma dessas ideias, a gente fala sobre elas aqui todo dia e às vezes até dá discussão. É uma ideia, para mim, básica. Os criminosos são culpados dos seus crimes e precisam ser punidos. No Brasil, isso é motivo de discussão, de debate. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. E poucos políticos têm coragem de dizer isso que eu acabei de dizer aqui. Poucos políticos, poucas pessoas públicas. Então, essas ideias, é óbvio que essas ideias não vão desaparecer. Podem prender o Bolsonaro, podem prender todos os assessores, podem prender todo mundo. O brasileiro não vai deixar de sentir que o lugar de criminoso é na prisão. Ninguém vai deixar de sentir a necessidade de justiça. Ninguém vai deixar de achar injusto que nós vivemos trancados em casa, cercados de grades, e os criminosos estão aí fazendo o que eles querem o tempo inteiro. Essas ideias não vão embora. Eu não consigo conceber que existam pessoas no Brasil que acham que com uma medida restritiva qualquer, eles vão impedir essas ideias de continuar existindo. Pois é, esse é um ponto muito interessante trazido pelo Mota, Beraldo, porque conservadores e defensores do liberalismo econômico não viam em nenhum candidato, em nenhuma figura política, aquele que defendesse uma agenda que representasse aquele grupo que entende que uma política conservadora e mesmo os que defendem uma política econômica mais voltada para o liberalismo econômico pudesse dar certo no país. E o que acontecia? Muitos votavam num centro-direita que se confundiu em algum momento como sendo o movimento de direita. E não era, né? Agora, caso Jair Bolsonaro venha a ser preso, outras figuras vão tomar esse lugar, né? Não, sem dúvida, né? O Brasil passou décadas sem saber o que de fato era direita. Desde que a UDN foi extinta durante o regime militar, junto com os demais partidos políticos, a gente não teve mais um partido que pudesse criar uma identidade, ou mesmo políticos que pudessem criar uma identidade junto ao eleitor, junto à população, de que o caminho à direita era um caminho necessário para o Brasil. Ao contrário, o regime militar, quando chegou ao final, na década de 80, viu um Brasil muito ressentido, no sentido em que os representantes da esquerda
que haviam saído do Brasil e haviam sofrido as consequências por terem atuado muitas e muitas vezes de forma criminosa, a mão armada, contra o governo brasileiro. Essas pessoas foram todas transformadas em grandes vítimas do regime militar. E aí nós tivemos, na sequência, a Constituição de 88, que foi formulada no entorno da ideia de que o Brasil não mais vivesse um regime autoritário, que não mais pusesse em risco os direitos humanos, os direitos das pessoas, etc. Então, a nossa Constituição de 88, ela tem este pecado. Ela é voltada para proteger o indivíduo. E nesta onda de proteger o indivíduo é que a gente está vendo justificativa para as pessoas militarem para defender o marginal, o criminoso. É isso que acontece. A gente não vê a valorização da direita no sentido de que cada um é livre para tomar as decisões e reger a sua vida conforme as suas possibilidades e capacidades. E que todos nós, como sociedade, precisamos cobrar oportunidades iguais do governo para que ele produza um ambiente produtivo no Brasil que dê oportunidade a todos. Estados Unidos viveu isso e vive isso já há séculos e vê uma classe média extremamente empoderada. Oi, Zé. Olha só, muita gente, já existem até números de quantas citações e quantos artigos falam em direitos e pouquíssimos em deveres. É verdade, a Constituição brasileira desceu muito a detalhes, mas a Constituição é para proteger o indivíduo e para proteger o mais fraco, porque o mais de forte Constituição cidadã, né, Zé? Ele se defende. Ô Zé, é para proteger o indivíduo, mas está protegendo tanto o indivíduo com esse medo de que nunca mais podemos viver um regime militar e tal, que hoje nós estamos protegendo o marginal, Zé. Isso faz sentido do ponto de vista de uma convivência social? A Constituição de 88 claramente foi feita olhando estritamente uma circunstância de momento, sem entender, sem observar que a Constituição, ela dura conforme ela for atemporal. A nossa Constituição de 88 não é atemporal. Esta é a minha leitura do que está ali consolidado em forma de uma Constituição. E abriu espaço para que hoje nós estejamos vivendo uma realidade onde justiça e política se misturam a todo momento e com cada vez maior intensidade, Zé. Isso tudo vem da Constituição de 88. Olha só o que nos transformamos. Eu realmente fico muito preocupado com o futuro do Brasil, tendo em vista a falta de uma âncora legal que obrigue aqueles que têm papel, o dever de zelar pela Constituição, agindo ao arrepio dela. Me explica a Dilma não ter ficado inelegível. Só me explica isso. Passou por um processo de impeachment, não ficou inelegível. Rapidamente, vocês, antes de virar a página, vamos lá. Essas críticas que você faz à Constituição, elas são pertinentes e existem vários deputados e economistas que vão além desta área aí de proteção individual. Por exemplo, eu li o livro do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, O Príncipe, né? O Descendente. É o primeiro da linha real que chega ao Congresso Nacional. E o livro dele é sobre o atraso constitucional na área econômica, né? Ele dizendo que o atraso do Brasil, ele explica por que o Brasil é atrasado, e a grande explicação que ele coloca é exatamente a nossa Constituição. E ele vai além, ele faz uma proposta de nova Constituição, principalmente na área econômica, para você ter uma ideia de que a Constituição que é festejada, aquele discurso do Ulisses é lembrado, eu detesto a ideia de desobedecer a Constituição, mas gosto muito da ideia de modificar a Constituição, modernizar a Constituição, que é muito generalista, sim, é muito grande, sim,
as disposições transitórias da Constituição, quem tiver oportunidade de ler, desce a detalhes de juros, 12% em juros, uma emenda de Fernando Gasparian, enfim, desce a detalhes do prefeito que assume no caso do vice e acabou porque é transitório, enfim, é uma Constituição que merece crítica, sim. Mas nesta área de proteção individual fica muito complicado mexer. Até porque são as chamadas cláusulas pétreas. Tudo que envolve o direito individual na Constituição não pode ser objetivo de emenda. Você quer fazer um complemento rápido, Beraldo? Passa para o Mota e a gente segue na nossa pauta. Não, a minha leitura é que eu vejo essa situação que vivemos hoje no Brasil, onde há cada vez mais não uma desconfiança, mas um desânimo em relação à justiça e, inclusive, em relação ao sistema político, se dá do formato que temos a Constituição brasileira, onde ela torna desimportante ou desnecessário que políticos atuem com vistas ao bem da população, ao bem do país, e que a justiça atue de venda nos olhos e com uma balança nas mãos para que ela seja equilibrada, não importando quem esteja em cada polo da ação. Claro que falávamos sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos integrantes do PL veem esse risco muito iminente. Agora você, Roberto Mota, por que nós chegamos à Constituição de 88? Porque o Beraldo fez um paralelo com a situação que envolveu o regime militar e o quanto isso acabou culminando com essa Constituição Cidadã de 1988, que acabou tendo uma série de desdobramentos nos dias de hoje, inclusive. Você, Mota, só para a gente fechar isso e passar para a próxima pauta. O Beraldo está certíssimo. A crítica dele é feita por inúmeros pensadores, fartamente documentada. Roberto Campos tem um livro fantástico que se chama A Constituição contra o Brasil. É uma Constituição que foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim. Eu não me lembro quem, uma personalidade famosa disse: se a gente tivesse esperado mais um ano, ia ser tudo diferente. E a Constituição, além de ser uma Constituição extensa, intrusiva, ela dá margem a interpretações. Então, por exemplo, tem o tal do princípio da dignidade da pessoa humana, que serve para justificar qualquer decisão jurídica absurda. Você toma a decisão e diz que tomou em nome do princípio da dignidade da pessoa humana. E muita gente diz, isso é papo furado, num país onde morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Já foram 65 mil. É fácil pegar um pedaço de papel, escrever um monte de palavras bonitas e deixar que tudo continue do jeito que sempre foi. Um dia certamente vale a pena a gente se atentar aos muitos tópicos que as pessoas ou alguns especialistas criticam da Constituição, porque também eu já escutei muitas críticas em relação às defesas da universalização dos serviços, o que acaba estimulando a judicialização, ou seja, aquela dona de casa que não consegue colocar o filho na creche, judicializa, vai para o primeiro da fila e a fila acaba atingindo números absurdos, 40 mil crianças na fila de creche e por aí vai, mas a gente pode entrar nisso num outro dia.